A Organização Mundial de Saúde fez um relatório alarmante. Ela falou que a depressão vai ser a doença mais incapacitante do século XXI. É a doença que vai tirar a grande maioria das pessoas da sua atividade laboral. As pessoas não vão conseguir trabalhar. Está acima da diabetes, do câncer, de qualquer doença que você possa imaginar. A depressão. Será que a gente está vivendo de fato uma epidemia biológica? É pura biologia, todo mundo está adoecendo, ansiedade, burnout, depressão, por fatores biológicos. O que eu vou argumentar aqui é que, na verdade, é um projeto político. Quer dizer, a depressão, a ansiedade, o burnout, eles são intrínsecos ao capitalismo. Esse, talvez, ultracapitalismo, né, esse pós-capitalismo que a gente está vivendo acelerado, está adoecendo todas as pessoas. E eu vou argumentar hoje, principalmente com base nesse livro aqui, O Realismo Capitalista, do Mark Fisher, como que sem dinheiro, num sistema que está explorando a gente cada vez mais, a tendência é todos nós caminharmos rumo à depressão. Meu nome é Hugo, seja bem-vindo aqui ao Filosofia Infinita, que tem vídeo a semana inteira, pessoal. Então, se você gosta de refletir politicamente, criticamente, filosoficamente sobre vários assuntos, aqui é seu lugar. Eu estava numa consulta com uma psiquiatra, inclusive procurem psiquiatras, né? O que eu sempre falo é o seguinte, hoje ninguém tá puro mais, né? Ou você tá tomando Monjaro, ou tá medicado, ou tá usando bomba, ou tá no álcool, no cigarro. Ninguém tá puro mais, cara. Essa é a condição de existência do século XXI. E aí ela tava conversando comigo, essa médica, ela falou assim, cara, tem um paciente que eu atendi que ele trabalha, e vários outros na mesma condição, ele trabalha de 6 da manhã a 10 horas da noite. Ele não pode pedir demissão, ele não pode sair desse emprego, e ele está nessa situação, né? Ele tem família, ele tem várias situações que não consegue sair desse emprego. Não tem remédio, Hugo, que dê jeito. Não tem tratamento. Né? Ou seja, não há nada que eu, médica, possa fazer para um sujeito que está num grau de exploração tão alto, trabalhando de 6 a 10 horas da noite, assim, não tem nada. E ele está aqui, né? Depressão, ansiedade, vários sintomas, e não tem remédio que dê jeito. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Uma coisa que eu já vinha refletindo, que é não é depressão, é capitalismo. E é em cima disso que eu quero trabalhar hoje esse assunto, né? Basicamente, pessoal, a ideia é o seguinte, né? O capitalismo em si, essa é a minha argumentação, não minha original, né? O Mark Fisher e vários outros pensadores, filósofos tratam disso, o Bill Churran, enfim, a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Eles vão tratar essa ideia de que existe um sistema, que é o capitalismo, e ele vai te adoecer. E ele vai te vender uma cura. Quer dizer, você adoece e aí você tem uma cura que é individual. Ou seja, qual a cura? Você adoeceu mentalmente, você não aguenta mais ser explorado, você não aguenta mais seu dinheiro não dá pra nada, você tem uma incerteza absoluta na sua vida. Hoje a gente vive um tempo que é único, que ninguém viveu. Porque na época dos nossos pais, se você tem seus 30, 40 anos, né? Então eu tô falando aqui até década de 90, galera. Você entrava no emprego, você tinha meio que uma garantia que você vai aposentar ali. Né? Então você entrou numa fábrica. Cara, a tendência é que você aposente ali. Você entrou numa loja, a tendência é que você aposente ali ou só se você quiser sair. Hoje você entra no emprego, meu amigo, tu não sabe se mês que vem você vai estar lá. Você não tem segurança nenhuma, né? Então, a nossa geração, já falei aqui no canal, ela não tem acesso a bens, ela não tem acesso a carro, ela não tem acesso a um terreno, a um imóvel, tá cada vez mais difícil. Plano de saúde passa dos 700 mil reais para uma pessoa acima de 30 anos aí. Então, a grande ideia aqui é o quê? É um sistema que vai te dar solução individual porque seria um problema coletivo, que é um adoecimento. A gente está vendo, como a OMS falou, um adoecimento coletivo. E a solução não é coletiva, a solução é, tem coaching, autoajuda, terapia, remédio, psiquiatra, psicólogo.
várias coisas, né? Hoje suplementos, vitaminas, hormônios, canetas emagrecedoras, ou seja, há toda uma indústria por trás para que torne você funcional ao ponto de você conseguir exercer a sua função dentro do capitalismo, que é continuar produzindo. O Mark Fisher tem esse livro, eu vou deixar ele aqui para vocês no YouTube Shop. Recomendo muito a leitura, chama Realismo Capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Mark Fisher é esse escritor, enfim, gosto muito dele. E ele fala, ele tem esse termo dele, né, realismo capitalista, e ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai falar que essa epidemia de depressão e ansiedade não é um problema individual, né? Porque a gente poderia achar que é um problema químico, quer dizer, as pessoas estão adoecendo, e é um problema, uma epidemia biológica. Não, é um problema coletivo e político, quer dizer, a depressão como uma doença individual é tipo assim, imagina que você tem uma fábrica que está poluindo o rio, né? Fábrica está poluindo o rio. E aí os moradores que estão em volta desse rio, todos estão adoecendo. E aí a solução é o seguinte, bem, compra um filtro, né? Compra um filtro para você filtrar essa água e você conseguir continuar trabalhando. Mas veja, o problema não é o filtro, o problema é que a fábrica está poluindo o rio. Quer dizer, então um problema sistêmico de adoecimento em massa é tratado como um fracasso individual. Tipo assim, você é fraco, depressão é coisa de fresco, vai capinar um lote, né? É o que você ouve falar. Então, o Mark Fisher ele vai argumentar isso, né? E aí, nós temos algumas linhas para trabalhar para você falar, Hugo, mas o capitalismo é tão bom porque eu tenho um Galaxy S24. O capitalismo é perfeito. Eu tenho uma televisão de LED. Você não tem 10 reais na sua conta, você não tem plano de saúde, você não tem um imóvel no seu nome, você não tem um carro 0 quilômetro, que é impossível você comprar no Brasil, mas os bens de consumo, quer dizer, você comprar celular, comprar roupa da China, na C&A, você comprar perfume, as coisas são uma maravilha. Cartão de crédito, tome consignado do trabalhador, empréstimo, isso aí é uma maravilha, né? Quer dizer, nós temos aqui então, pessoal, basicamente, o grande argumento do Mark Fisher é o capitalismo ele não adoece você simplesmente, ele individualiza o seu sofrimento e a solução é justamente o consumo. Então, é uma coisa que eu falo muito aqui no canal. A gente usa o consumo como válvula de escape. Então, você tá triste? Cara, faz uma comprinha, pô. Entra na Shopee aí, entra aí, compra um negocinho pra você. Você merece, pô. Trabalhou tanto. Tá feliz? Compra. Tá triste? Compra também. Então, é essa fábrica que está poluindo o rio e a gente não questiona a fábrica, né? O Fischer, ele dá um termo que é a privatização do estresse, né? Quer dizer, um problema político é uma patologia individual, né? Ou seja, uma condição de doença individual, o problema é seu. E aí, conversando com essa psiquiatra, né, ficou claro para mim, apesar dela não ter elaborado isso que eu estou elaborando aqui, né? Mas ela simplesmente contestou um fato, que é, cara, é isso, eu atendo... E quem é psicólogo talvez passe por algo parecido. O paciente chega e aí você pensa assim, cara, o problema desse sujeito seria resolvido não com terapia, não com medicação, seria com dinheiro. Se ele tivesse um salário justo, se ele tivesse tempo livre. Né? Então, quando a gente tem um dado tão alarmante quanto a OMS falando que a depressão será a principal causa de incapacidade do mundo, a principal, gente, além de câncer, diabetes, infarto, AVC, imagina todos os cavaleiros do apocalipse aí da saúde, né, que são essas doenças aí, doenças neurológicas, não é a depressão. Então, a gente não está vivendo uma epidemia biológica, né? Tem um vírus circulando, é uma epidemia social, né? E aí, por que, Hugo, então? Porque o capitalismo é tão bom, ele me dá celular e tal. Galera, o capitalismo, nós vivemos nesse sistema. Então, óbvio, né? A gente se aproveita do sistema também. Então, eu vivo no capitalismo. Isso não significa que eu seja, isso vai deixar claro, né? Comunista. Isso não tem, são coisas, ninguém falou de comunista aqui. Você pode ser contra o capitalismo, né, e querer superar este sistema sem ser comunista, como eu. Né? Eu busco uma outra alternativa para o mundo. E aí, por que está todo mundo adoecendo? Vamos parar para pensar. Né? Vamos parar para pensar.
É instabilidade. Então, hoje, o que você está vendo no mundo? É o PJ, né? O tal do PJ. Quer dizer, é uberizado, é PJ, é informal, é intermitente. Tem muitos modelos de trabalho no mundo já que é o 0 hora, né? Que é assim, não é o 0 hora de fazer plantão, né? É o 0 hora no seguinte assim, você faz um contrato comigo e só vai me acionar quando precisar. Quer dizer, é o jeito perfeito para o patrão. Então, você me contrata, mas eu não recebo nada, eu só recebo da hora que eu trabalhar. Então, vamos supor que numa quinta-feira ele precise do meu serviço. Eu vou receber só da quinta-feira. Não tenho vínculo empregatício nenhum. O PJ não tem direito a férias, 13º, nada. Uber, o cara dá graças a Deus que ele tá fazendo o dinheirinho dele no Uber, pagando gasolina do bolso, manutenção, seguro, acidente, tudo que acontecer é exclusivamente dele. A Uber só fica com a porcentagem que às vezes é 50% da corrida, por fornecer essa plataforma para a pessoa fazer a operação dela. Quer dizer, cara, a gente está vivendo um mundo instável, que você não tem acesso a nada, você tem que trabalhar o dia inteiro, o seu salário não dá para nada. A gente no Brasil está brigando para reduzir a escala de trabalho pelo fim das 6x1, né? Quer dizer, a gente está brigando para o trabalhador ter pelo menos 2 dias para descansar. E a gente acha um absurdo, né? O trabalhador descansar 2 dias na semana, né? Então, a gente vive um estado permanente de ansiedade generalizada. Eu passei 5, 6 anos da minha vida estudando para concurso. Até hoje eu estou tratando isso. Porque eu não tinha dinheiro para nada, eu dependia dos outros para comer, para viver. A minha esposa basicamente me adotou, né, na época e falou assim, cara, eu vou bancar e você estuda. Então eu fui privilegiado porque eu tive essa oportunidade, mas mesmo assim, né, imagina, eu só era um parasita, né, não tinha dinheiro para nada, seu salário não dá para nada, emprego ruim, humilhado, não tem tempo para lazer, não tem tempo para comprar as coisas que você gosta, não tem tempo para você se dedicar à família, à leitura. Essa é a realidade. Não só do Brasil, né? No mundo inteiro está sofrendo com isso. Porque o trabalho está cada vez mais precarizado, a tecnologia está avançando e não traduz em benefício do trabalhador. Olha o tanto de automação que tem. Tem um dado interessante que é, você pega os Estados Unidos na década de 60 e pula para hoje 2026. Não há nenhum ganho real no salário do trabalhador. Você sabia disso? Nos Estados Unidos da América, o trabalhador da década de 70, ele era mais próspero que o trabalhador de 2026. Então, a gente teve um salto tecnológico de hoje ter carro que dirige sozinho, e Uber, e IA, inteligência e maquinário. E o trabalhador, ele não teve ganho real nenhum, ele está trabalhando cada vez mais, né? Então, juntando tudo isso, a gente tem, na verdade, né, uma precarização do trabalho, uma exploração cada vez maior, e é o que a psiquiatra falou com outras palavras. O problema ela não falou com as palavras, mas o que ela quis dizer é o seguinte, cara, esse cara é um fudido, perdão da palavra, né? E não tem remédio que dê jeito num fudido. Porque o cara trabalha de 6 da manhã a 10 da noite, não tem o que fazer, irmão. E quantas pessoas estão nessa mesma situação, né? Às vezes é um ônibus, metrô para chegar em casa, o dia inteiro na rua, folga uma vez por semana, às vezes a folga cai numa terça-feira, e aí essa terça-feira o cara tem que ir no banco, tem que resolver as coisas, tem que fazer compra, tem que resolver a vida inteira, e no dia seguinte é labuta de novo. Cara, qual a solução, né, pessoal? E aí a solução que nos dão é internet, redes sociais, toma, filho, vai. Gente, é impressionante. Eu quero fazer um vídeo sobre isso, mas há uma relação clara entre pobreza e uso das redes sociais. Tá? Quanto mais pobre, mais viciada essa pessoa é no tigrinho, em site de bet, de aposta, rede social, TikTok. Quanto mais rico, o cara tem acesso à cultura, viagem, lazer, teatro, beach tênis, personal trainer, médicos, saúde. Então, é a fórmula perfeita que o sistema achou. Toma o celular e com 3G, filho, vai. E o lazer do pobre hoje é o quê? Sabe o que é? Abrir isso aqui, ó, e ficar, meu filho, ó, o dia todo aqui, ó. As 2 horinhas que o cara tem no dia pra descansar, é isso aqui, ó. É TikTok o dia todo, TikTok. Tigrinho, a oportunidade de ganhar um dinheiro. Quer dizer,
além disso tudo, pra gente fechar o vídeo, é o fim da comunidade, né, pessoal? Na minha época, era criança, eu lembro disso, né? Quem se lembra aí? Eu lembro do Penta, né? O Penta Campeonato Brasil, seleção brasileira. Cara, as ruas todas pintadas, coloridas. Era uma época que o bairro se unia, né? Você conhecia todo mundo do seu bairro. Você sabia onde morava cada pessoa. Eu sabia onde tinha os pés de fruta. Pô, na casa do Olavo tem pé de cacau. Ali tem pé de cana. Eu sabia o nome de todo mundo. Ó, a dona Sônia vende cajuzinho, vende brigadeiro. Cara, eu dominava o bairro. Hoje, irmão, você mora num prédio que você não sabe o nome do seu vizinho de porta. Eu moro num prédio, eu juro por Deus, eu não sei o nome, eu sei o nome de uma pessoa aqui. Estamos atomizados. Não tem convívio, a gente é isolado, muda de cidade por emprego, as relações são mediadas pelo celular, você conversa tudo por aqui. Ou seja, isso aqui é um produto do sistema, galera. E quando você está absolutamente sozinho no neoliberalismo, não existe solução coletiva, né? Não existe associação. Quem se lembra disso? Associação de moradores. Quem é jovem não faz ideia do que é isso. Era uma associação dos moradores do bairro que, cara, tinha reunião, tinha sede, tinha uma casa que era a sede da associação de moradores. Os vereadores iam lá, prefeito, a galera lutava por asfalto, melhoria, ajudava os outros. Acabou, filho. Você não sabe mais quem é quem, quem mora em qual lugar, é cada um por si. Eu cuido da minha calçada, irmão. E você que se lasque aí, filho. Ou seja, o sistema moldou a gente, né? De forma consciente, estruturada, para que você fique sozinho, isolado. E você isolado é só mais um, né? Você não tem mobilidade social para mudar isso aqui. Então é você sozinho. E aí, você sozinho, com depressão, triste, um sistema que é você produzindo o tempo todo, é isso, cara. Eu vou atrás de meditação, então eu vou atrás de remédio, vou terapia. E é isso, a gente gastando cada vez mais com psiquiatra, medicação, saúde, e personal, e gasta com suplemento, vitamina, vou tomar hormônio, vou agora usar o chip tal da beleza para você ser mais produtivo nesse sistema. E apagar. E aí o tempo que você teria para refletir sobre sua vida, eu vou ficar aqui no Instagram, TikTok o dia todo. Para esquecer que amanhã eu tenho que acordar às 5 da manhã de novo e trabalhar até 10 horas da noite. Essa é a minha reflexão, você concorda ou não? A minha grande conclusão, pessoal, é que, né, há um sistema, né? Ou seja, e a pergunta não é o que há de errado comigo. Sim, há pessoas que têm, né, uma vida muito boa e não estou falando que todo mundo que tem uma doença mental como depressão é vítima do sistema. Não. Mas é você parar para trocar o foco da sua pergunta de o que está de errado comigo? Para pensar assim, o que há de errado com o mundo que eu vivo? Eu acho que a pergunta tá aí. O que há de errado com o mundo que eu vivo? E essa é a pergunta que eu faço para você. Se você quer entender mais sobre esse tema, refletir mais, eu tenho uma plataforma de microcursos e lá a gente tem um microcurso de depressão, chamado A Depressão Não é Química, falando desses fatores sociais. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se cadastrar gratuitamente e entrar lá no Clube Sofia, que você vai gostar muito da nossa plataforma, beleza? Fico no aguardo do comentário de vocês. Um abraço, até mais.